Opa aí pessoal, tudo certo? Basquete no ar para falarmos dos 10 jogadores mais supervalorizados dos últimos 20 anos na NBA. Não, eu não tenho a pretensão de trazer os 10 jogadores que eu acho mais supervalorizados na liga. Então eu decidi, depois de posts que nós vimos na internet, tentar avaliar quais eram os nomes mais recorrentes dos espectadores, internautas, seguidores das páginas, seja lá o que for, do grande público, mais especificamente o público brasileiro, que acredita que um jogador é supervalorizado ou não. Desses 10 nomes, 3 são nomes que eu concordo e eu decidi por conta própria colocar nessa lista. A gente já vai falar de cada um deles e também vamos justificar o porquê que eles estão nessa lista, né? É claro, da recorrência do nome deles ser algo comum nos comentários de determinados posts sobre esse tema. Mas antes da gente começar, vamos colocar uma meta de likes aqui para esse vídeo. 30 likes é a nossa meta. Se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Comenta se você concorda ou discorda com a nossa lista, mas chega de enrolação, bora falar de basquetinho? Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa listinha, né, com James Harden, né, um jogador que eu vi ter muito nome dele citado nas listas de jogadores mais supervalorizados, muito também por conta do que ele não faz nos playoffs. É um jogador que para muitos, né, sempre arrebentou, é um leão ali, né, de temporada regular e nos playoffs é um gatinho. É verdade que a análise em cima desse jogador atualmente talvez não seja mais justa, já que é claro que ele está muito mais perto do final da carreira do que do seu auge. É um jogador que tem problemas físicos, é verdade, e ele sempre precisou muito da explosão, tanto para poder infiltrar, cavar faltas, mas também para gerar espaço para os seus arremessos de 3. Em resumo, é um atleta que foi citado muito por conta de que ele fez parte de grandes times recentemente, como aquele Big Three do Brooklyn Nets, ou então, por exemplo, o próprio Houston Rockets, no qual ele era o grande astro, e o Philadelphia 76ers, time no qual ele jogou ao lado do MVP Joel Embiid e não conseguiu sequer chegar a uma final de conferência. Tendo tudo isso em vista, eu entendo porque que ele tá aqui, mas não concordo, até porque James Harden é uma máquina. Bora aqui para o nosso próximo jogador. Vamos falar aqui de Jimmy Butler. Ele, as pessoas argumentaram de uma forma completamente oposta e tendo tudo isso em vista, eu discordo também do Jimmy Butler nessa lista. As pessoas dizem que ele é um leão nos playoffs e na temporada regular é um gatinho, mas qual o problema disso? Eu sempre me incomodei bastante com o fato dele ser um pouco alheio à competitividade durante a temporada regular. Mas é fato que ele faz isso, digamos que propositalmente, até porque o grande palco é onde ele brilha e onde ele mostra do que ele é capaz. Foi um jogador, acima de tudo, citado muito por conta disso, e muitos acreditam que ele não é um jogador capaz de levar uma franquia a ser campeã, que ele é ótimo, ele é excelente para falar a verdade, mas não é tudo isso. E agora vamos aqui para um nome que também é muito comum nessas listas, Jayson Tatum. Jogador que para muitos ele é basicamente perfeito em tudo, com o único ponto de que ele é pipoqueiro. Mais do que isso, ele tem um concorrente, entre aspas, ali com o brilho da própria equipe. No caso, Jaylen Brown é um jogador que tem muito mais a simpatia do grande público, pelo menos eu sinto isso, e é aquele velho negócio que inclusive nós vemos no futebol. Bom é o que está de fora, o que está do lado ou o que está no banco. E aí, quando esse banco assume as responsabilidades, a gente vê que não é bem assim. Então, acho que o Jayson Tatum, ele sempre acaba vivendo esse, bom é o Jaylen Brown, ou bom são os outros jogadores da liga. Mas uma coisa não anula a outra. Jayson Tatum é excelente. De fato, ele decepciona em muitos momentos nos playoffs, mas eu ainda acho que, apesar desse ser quase que o teto dele, ele ainda tem muito para mostrar. Inclusive, eu não ficaria surpreso se dentro de 2 ou 3 anos ele fosse campeão. Bora aqui para o nosso próximo nome, vamos falar aqui de Kevin Durant. Muito se questiona a respeito do Kevin Durant e só deixando claro aqui para vocês, nesse vídeo a gente não está falando de jogadores que são ruins, apenas jogadores que são muito mais supervalorizados do que eles deveriam ser. Então eu entendo o Kevin Durant tá nessa lista, mas eu também discordo. Bom, ele foi MVP de Finals, MVP da temporada regular, campeão da NBA e fez parte de um dos maiores times da história da liga. Porém, é justamente por isso que as pessoas questionam o seu talento, ou quanto seus feitos são relevantes, já que ele precisou fazer parte de uma panela, e sendo do jeito que foi, para poder vencer o que ele venceu. As panelas seguintes, como no Brooklyn Nets, em pelo menos uma temporada de Phoenix Suns, não aconteceram da forma que ele esperava. Isso acaba gerando mais questionamentos a respeito do quão realmente bom ele é.
As pessoas, acima de tudo, lembram do Kevin Durant como um tremendo paneleiro, mas dificilmente eles vão se lembrar, apesar do excelente jogador que ele é, como um campeão, digamos que, justo. Bora aqui pro nosso próximo jogador, Kyrie Irving, um dos meus jogadores preferidos na liga. Muitas pessoas adoram assistir ele jogar, mas as pessoas acreditam que, apesar dele ter sido campeão e super importante naquele título incrível do Cleveland Cavaliers, que ele é um jogador que não existiu mais. Em resumo, desde que ele saiu do Cleveland para o Boston Celtics, ele já não é aquele jogador que ele foi antes e muito menos aquilo que se esperava que ele fosse vir a ser. O Kyrie Irving, de fato, é muito talentoso, é um dos jogadores mais imprevisíveis da liga e tem enorme respeito dos jogadores que enfrentam e jogam ao lado dele. Eles sabem o quão bom ele é, mas os torcedores acreditam que Kyrie Irving é um jogador que hoje é apenas sombra daquilo que ele já foi. Um jogador que também fez parte de super times e sequer chegou a uma final de conferência. Eu entendo que as pessoas questionem o quão esse jogador é superestimado ou supervalorizado por muitos, e eu acredito que sim, no fim das contas ele está muito mais para um jogador supervalorizado do que para um jogador subestimado. A avaliação em cima dele, para mim, muitas vezes acaba sendo poluída por conta do extra-quadra? Sim, mas muitas pessoas que olham só o jogo entendem e compreendem que, nesses últimos anos, ele foi uma decepção, principalmente não conseguindo ser o dono de uma franquia quando foi para Boston, como muitos esperavam. E agora nós vamos para dois nomes aqui que vai dar o que falar. O primeiro deles é Kobe Bryant. É inegável que é um dos maiores jogadores da história, uma das grandes influências do basquete, não só do grande público atual de NBA, mas também dos jogadores que hoje brilham na liga. O Black Mamba é uma lenda, é um jogador que muitos amam, mas também é um jogador que muitos torcedores e amantes da bola laranja questionam o seu tamanho. Mas o que pesa para ele estar nessa lista é, repito, ele foi muitas vezes citado, porque muitas pessoas falam que ele é top 3 da liga e muitos acreditam que ele não é nem top 10, e muito disso acontece por conta da morte dele, que infelizmente, foi muito impactante, foi recente, foi cedo também por conta da idade dele. Isso acaba pesando um pouco na avaliação das pessoas. Então, no fim das contas, muitas pessoas acreditam que ele é super valorizado justamente por isso, porque a avaliação do basquetebol dele se confunde com a pessoa, com a mentalidade, com o personagem e também com esse acontecimento trágico que aconteceu com o Black Mamba. Diz aí nos comentários se você acha o Black Mamba super valorizado ou subestimado. Bora aqui agora falar de LaMelo Ball. Algumas das coisas que eu trouxe aqui que as pessoas comentaram muito a respeito do seu basquete. Primeiramente, eu interpretei como uma forte presença em redes sociais. O seu lifestyle é um lifestyle que incomoda, e jogadores que têm o estilo de vida como o dele, como o lifestyle que chama a atenção da molecada, muitas vezes precisa se provar mais do que os jogadores, digamos que mais na deles, como por exemplo um Tim Duncan da vida. Então, essa é uma visão um pouco poluída que teremos sempre do LaMelo Ball, por conta do seu estilo e também do impacto que ele causa dentro da molecada. Mais do que isso, a cultura dos highlights. É muito comum que os torcedores de basquetebol tenham um pezinho atrás com esses jogadores que geram muitos highlights, muitos lances bonitos, mas são pouco efetivos em relação a resultado. De fato, não tem como cobrar isso dele, já que ele faz parte de um Charlotte Hornets bem questionável. Mas muitas pessoas vão enxergar o copo meio vazio e vão dizer, é aí que ele tem que provar que ele é bom de verdade. Então, LaMelo Ball, mais um jogador da cultura de highlight que foi muito comentado aqui. Outros nomes mais ou menos nesse estilo que marcaram presença nos comentários de posts sobre jogadores supervalorizados ou menos basquete do que nome. O LaMelo Ball se destacou e ficou ali, perto de nomes como, por exemplo, Ja Morant, e um que eu concordo e muito, o nome dele, Jordan Poole. Agora que eu já citei aqui Kyrie Irving, Kevin Durant, Jason Tatum, James Harden, Jimmy Butler, LaMelo Ball e Kobe Bryant, 7 jogadores, vamos aqui para os 3 jogadores que de fato eu quis colocar aqui na minha lista, mas esse primeiro que a gente vai citar é um nome que eu vi com certa frequência até nos comentários e que eu acho que deveria ter muito mais. Jordan Poole é um dos jogadores que Jordan Poole também é um jogador muito afetado por essa cultura de highlights, porém eu acho que ele é afetado positivamente. As pessoas acabam tendo uma avaliação do basquete dele muito acima do que realmente ele joga, pelo menos nesse momento, nessa etapa da carreira. Eu espero de verdade que ele calhe a minha boca, porque quanto mais jogadores incríveis nessa liga, melhor pra gente. O Jordan Poole acabou se envolvendo aí, num Golden State Warriors redondo e com grandes campeões, um time que dentro da temporada no qual ele participou do título,
se tornou 4 vezes campeão da NBA e mais do que isso, ele estava dentro de um contexto, de um estilo de jogo em que ele poderia fazer as loucuras que ele acaba fazendo. Na minha opinião, essas loucuras são tanto quanto irresponsáveis, dificilmente vai funcionar em um outro time. E por mais que ele seja um jogador produtivo em relação a pontos, assistências ou gerar jogo para os seus companheiros, é um atleta que na minha visão é muito supervalorizado por conta da cultura dos highlights de TikTok, Instagram, YouTube, que a galera adora acompanhar. Então quem não assiste a fundo a NBA acredita que o Jordan Poole é um jogador muito melhor do que ele verdadeiramente é, na minha opinião. E agora vamos aqui para os últimos 2 nomes que a gente vai citar e que eu acredito que merecem estar aqui, mas não sem antes, pessoal, pedir o like de vocês mais uma vez. Se vocês não deixaram ainda, clica no botão de joinha. Apenas 30 likes é a nossa meta de hoje e não custa nada e vai ajudar muito a gente, beleza? Agora vamos aqui falar de Isaiah Thomas, sim, um jogador que eu considero muito supervalorizado por conta do que ele fez no Boston Celtics. As pessoas têm uma avaliação bem equivocada do quão bom esse jogador verdadeiramente é, e todo mundo sempre se revolta e diz como que o Isaiah Thomas não tem lugar na NBA hoje. E ok, ele poderia ter, não seria nenhum absurdo, mas o Isaiah Thomas é um jogador que por conta do seu tamanho acaba sendo um alvo muito fácil no setor defensivo, e o time todo precisa jogar e se adaptar para que ele não fique tão exposto. E você montar todo um time, todo um esquema para que esse cara brilhe, bom, vamos combinar que ele não é nenhum Kevin Durant, Stephen Curry ou LeBron James para que você mude todo o seu esquema para poder confortar ele. Então, no fim das contas, o Isaiah Thomas acaba sendo muito supervalorizado por ele não estar dentro de quadra com frequência. E muitas pessoas ainda têm aquela visão do que ele de fato fez no Boston Celtics, mas que eu acho que ele nunca mais vai fazer. E vamos finalizar aqui com o grande hype, né, dessa temporada da NBA 23-24, primeira escolha do draft, o Victor Wembanyama. Por que eu tô colocando ele aqui? Não, eu não sou um cara que acompanha a D-League ou então campeonatos aí, né, de jovens atletas. O meu foco é acima de tudo na NBA. Porém, na minha visão, todo jogador que chega na liga com enorme hype não deveria ser tão supervalorizado assim. Não estou dizendo que ele não vá ser bom, principalmente defensivamente, acho que o impacto dele vai ser logo de cara. Mas é um jogador que precisa ainda de tempo. Algumas declarações dele me preocupam, como por exemplo a não preocupação em ganhar massa muscular. E mais do que isso, todo atleta que vem do draft, as pessoas acabam se empolgando demais. Lembra como foi Lonzo Ball no seu primeiro ano na NBA? Tudo que era dito a respeito dele. E víamos também nos overalls dele ali, todo o barulho que o pai dele e sua família fez no seu entorno. Hoje, para mim, ele é um ótimo jogador, apesar de estar fora das quadras há um bom tempo, mas não era daquele tamanho que as pessoas diziam. E muitas vezes as redes sociais, o barulho que é feito em volta de determinado atleta, acaba potencializando aquilo que ele ainda nem provou dentro do profissional. Tanto em futebol quanto em basquete, eu sou uma pessoa com muito preconceito em números, resultados e desempenho em categorias de base. Eu acho que ele serve como uma base para a gente avaliar um jogador, mas enquanto ele não apresentar aquilo dentro do profissional, eu sempre terei pelo menos um pé atrás. Mas e aí, ficou faltando algum nome aqui que é supervalorizado? Algum jogador que você acredita que tem muito mais nome do que basquete? Deixa nos comentários e bora debater a respeito do nosso tão amado basquetinho diário. Muito obrigado pela sua audiência e falou!